Olá, feliz domingo para você, dia 26 de abril de 2020, domingo, dia do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, esteja na tua casa, que o amor do Pai possa invadir o teu coração, que a presença do Espírito te dê um domingo cheio de amor, de esperança. Por isso, quero convidar você neste domingo a rezar conosco mais uma vez a palavra. E como já temos feito no domingo, eu tenho evitado de proclamar o Evangelho para que a gente se dedique um tempo a mais para refletir o Evangelho que nos é proposto pela liturgia da própria Igreja. Hoje, queridos, o Evangelho que nós proclamamos, o Evangelho que nós, cristãos católicos, rezamos neste domingo, está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Marque aí, anote, deixa a tua Bíblia já marcada para depois você rezar com tranquilidade, tendo como base aquilo que hoje a gente traz como reflexão. Como eu tinha dito para você também algumas semanas atrás, este texto bíblico apareceu. É a narrativa dos discípulos de Emaús. E se você se recorda, naquele dia, no nosso encontro aqui em nosso canal, eu havia dito que esse evangelho voltaria e que por isso alguns elementos ficaria para hoje. E está aqui a promessa cumprida, então anote aí, Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Acredito eu que essa narrativa de Lucas é uma das narrativas mais particulares de todos os 4 evangelhos. Se nós encontramos em Lucas momentos muito especiais, como o capítulo 15, que trata das parábolas da misericórdia, este trecho do capítulo 24 é muito precioso dentro da narrativa lucana para trazer para nós a expectativa da ressurreição, da importância da palavra, da importância eucarística, da importância da comunidade que se reúne e, ao mesmo tempo, como que nós conseguimos perceber e manter viva a presença do ressuscitado no meio de nós. Bom, vamos lá. O texto bíblico, como já conhecido por você, narra aquela caminhada de 2 discípulos que saíram de Jerusalém e estão indo para um lugar chamado Emaús. Fala que ficava distante, não era tão perto, e eles iam caminhando, e no meio do caminho encontram Jesus. Ou seja, de um lado nós temos 2 personagens decepcionadas, considerando Jesus um fracassado, que tinha uma mentalidade messiânica nacionalista, que seria um revolucionário e que este fracassou. Do outro lado, nós temos um desconhecido, que é o próprio Jesus. O curioso do texto bíblico é que ele provoca uma inquietação, porque nós que estamos lendo sabemos que é Jesus, enquanto as outras 2 personagens não sabem. E esse diálogo vai sendo desenvolvido. O desfecho você já sabe. Então vamos lá. No plano histórico, e nós hoje seguimos a reflexão de Reinaldo Fabres e Bruno Maggioni, com tradução e o apoio da supervisão de Johann Konings, grande jesuíta. Então hoje nós nos baseamos na reflexão de grandes teólogos. Então vamos lá. No plano histórico, sem o encontro com o Senhor ressuscitado, o que aconteceu com Jesus é um escândalo, um acontecimento sem sentido. As próprias Escrituras, bem conhecidas pelos 2 discípulos judeus, sensíveis às experiências messiânicas, ficam seladas e sem sentido. A chave de interpretação da vida de Jesus como das Escrituras é o Senhor ressuscitado. E aí vem para nós algo importante. Agora, aquele é o vivente. Pelo poder glorioso de Deus, pode dar um sentido ao escândalo do sofrimento e da morte, sobre o pano de fundo das expectativas e das esperanças contidas nas palavras dos profetas. E aí vem para nós outro elemento positivo. A antiga caminhada do povo de Deus rumo à libertação tem agora uma desembocadura histórica na história de Jesus. Uma caminhada como a do profeta de Nazaré, marcada pelas credenciais históricas, mas também pelas desilusões e sofrimentos e humilhações. Assim, a atividade de Jesus
e seu destino se iluminam sobre este fundo da antiga história transmitida pela Bíblia. E aí então aparece para nós algumas perguntas importantes que o texto nos faz. Jesus é um dos tantos Messias fracassados? Onde está a fidelidade de Deus que encorajou a esperança com as promessas antigas e os sinais recentes? E aí Lucas, evangelista, faz para nós então todo um caminho catequético para exatamente responder a essas inquietações dos dois discípulos, mas que representava a inquietação de um povo. Havia também uma outra interrogação que perturbava os cristãos. Por que Jesus agora, vivente e ressuscitado, não se faz mais ver como nos primeiros tempos, a fim de eliminar toda incerteza? E aí o evangelista procura responder. Se Jesus não se vê, não aparece no meio de nós como vivente, é porque os nossos olhos são incapazes de vê-lo. É porque os nossos corações são preguiçosos e lentos para crer. Vale lembrar que Jesus afirma isso no texto, na conversa. Porque vocês são lentos para perceber. Porque o coração de vocês está fechado para isso. Ele anda ao nosso lado. Jesus anda ao nosso lado, como um estrangeiro ou desconhecido. Mas aí, queridos irmãos, para reconhecê-lo é preciso se deixar guiar por ele na releitura da palavra de Deus, na antiga promessa de salvação. É preciso partilhar a mesa, partir o pão com ele. Então abrir-se-ão os nossos olhos e reconhecerão o Senhor. Mas neste ponto ele não será mais visível, porque agora ele está na glória. Por isso, ele está ao nosso alcance, mas nós devemos ver por meio da fé. E assim, para responder a essas interrogações, Lucas volta de novo às reuniões da primitiva igreja, na qual a palavra de Deus, isto é, a escuta e a meditação da Bíblia, junto com as palavras de Jesus, tinha um papel importante no contexto da refeição eucarística. Não era só receber o pão, é preciso primeiro a palavra. Jesus ressuscitado, que partilhou a alegria da mesa com os discípulos após a ressurreição, preside ainda a mesa dos que o convidam a ficar com ele. Assim, a comunidade reunida, os olhos se abrem porque Jesus se faz presente naqueles que se reúnem. Assim, não está ainda concluída a caminhada da fé pascal. Os dois discípulos que tinham ido para este lugar chamado Emaús, agora retomam o seu caminho, fazem o caminho de volta para Jerusalém, para exatamente eles estarem com os outros discípulos, com Simão e os 11. Aqui, queridos, uma fórmula de fé pascal que nos é apresentada de forma muito importante. A fé no ressuscitado é completa quando se pode confrontar e expressar na comum profissão junto a Simão e os 11. A palavra, o pão e a profissão de fé são três sinais do reconhecimento do Senhor e, ao mesmo tempo, as três etapas de uma caminhada que nos faz perceber o significado da caminhada cristã. Palavra, pão e profissão de fé. Assim, acrescento para vocês alguns elementos que eu havia prometido. E assim, para a gente ir concluindo a nossa reflexão de hoje. A pergunta que se faz, onde fica exatamente Emaús? Não se tem uma certeza da localização deste lugar chamado Emaús. Emaús pode ser qualquer lugar que nos faz caminhar distante da comunidade e sem sentir a presença do Senhor. E me parece que esse texto se torna muito atual. Vivemos um tempo de tantas desilusões, né? A pandemia, os rumos do mundo, do nosso país. E aí, de repente, parece que os discípulos de Emaús representam muitos de nós. E os discípulos se sentem entristecidos. Emaús é qualquer lugar. Desde quando a gente não percebe que a gente caminha com o Senhor, nós caminharemos como que perdidos. Mas, se a gente deixa Jesus caminhar conosco, mesmo sem ainda perceber, estarás certo de que o nosso coração vai arder. Porque assim, queridos, a narrativa de Emaús nos faz perceber que com o coração ardente pela palavra, devemos suplicar: Senhor, permanece conosco, já é tarde, e nós queremos a Tua presença. E na presença do Senhor seremos capazes
de percorrer caminhos que antes nos traziam tantas tristezas, mas podemos fazer o caminho de volta e assim permanecermos na unidade, porque a verdadeira experiência de fé só é possível quando o nosso coração arde com a palavra do Senhor, quando nós sentamos para partilhar o pão, quando nós refazemos o nosso caminho e, sobretudo, quando a gente percebe que sozinhos nós não vivemos a nossa verdadeira fé. É na comunidade, é na igreja que aqui nós experimentamos, para que depois tudo isso se transforme em serviço e doação para tantas pessoas. Desculpe pela reflexão longa de hoje, mas desejo a você um excelente domingo na presença do ressuscitado. Paz e bem para você.